Olá, 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 pessoal, tudo bem? Não é bom dia, não é boa tarde, acho que é boa tarde, né? Tô sempre acostumada a dar boa noite aqui. As lives geralmente são à noite, né? Mas hoje vamos ter uma live rápida, objetiva, com tudo que vocês precisam saber, tá? Pra você aí que tá saindo do trabalho, tá no trânsito, tá chegando em casa. Oi, Pri. Oi, Jéssica. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema que eu amo, que é suplementação na gestação, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, Digite Master. Gente, esse tema... Oi, Zica! Ele é muito importante porque ele salva vidas, tá? E não é somente a vida da gestante, é a vida da gestante, do bebê e consegue também construir uma saúde melhor para essa criança a longo prazo, tá? Então, por isso que eu escolhi falar desse tema. Na verdade, a gente vai ter algumas lives esse mês falando desses temas de suplementação que eu gosto tanto. Então, eu quis fazer assim, primeiro a gente vai falar de gestação e de lactação, depois a gente vai falar de primeira infância, tá? Pra gente poder fazer uma linha de raciocínio pra vocês, pra ficar bem didático, né? A pessoa aqui que é professora, ela tem essa cabeça aí bem didática. Mas vamos lá, tá? Eu falei pra vocês na última live, né, sobre a importância da gente fazer uma programação metabólica para essa gestante que quer suplementar. Então, que quer engravidar, desculpa. Então, assim, eu quero engravidar. Quanto tempo antes que eu preciso começar a suplementar? Gente, de preferência, 6 meses antes. No mínimo, 3 meses antes, tá? Inclusive, a gente tinha, né, esse nome de 1000 dias de ouro e que agora é 1100 dias de ouro. Por que mudou para 1100 dias de ouro? Porque eles consideraram que eu preciso de pelo menos 3 meses antes da gestação desta programação metabólica. Para quê? Para que essa mãe engravide nas melhores condições. E como eu falei na última live, não é só a mãe, tá, gente? 50% da criança vem do pai e 50% da mãe. Então, esse pai também precisa estar com um metabolismo bacana, com exames bons e tudo mais, tá? Então, para você que tá aí anotando tudo, né, aproveitando essa live como uma aula, anotem aí. Precisamos de pelo menos 3 meses de suplementação, idealmente 6 meses. O pai também precisa suplementar e essa mãe precisa suplementar, tá? Inclusive, gente, tem uma amiga que eu não sei se ela está aqui, a Mariana, que é obstetra, que me perguntou. Oi, Nath. Ela perguntou, Nath, eu vou aprender, ela é obstetra e ela quer aprender a suplementar as gestantes dela. Ela falou, Nath, eu vou aprender a suplementar as gestantes no curso de suplementação? Eu falei, vai, amiga, a gente tem aula só de suplementação na gestação, a gente tem aulas de suplementação no adulto, a gente tem aulas de suplementação na lactação, tá? Tô vendo que tem até algumas alunas do curso aqui, e esse curso realmente ele é muito completo, é um curso de extensão universitária, ele é um curso certificado pelo MEC, né? Então, a gente vai abordar com certeza todos esses assuntos, suplementação na gestação, na lactação e também a gente tem uma aula de suplementação no adulto, tá? Bom, vamos lá, gente, começando aqui com alguns números, né, aqueles bem alarmantes. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem 70% das mulheres com deficiência de ferro. Eu viro e mexo, falo isso aqui nas lives, nas minhas aulas, mas assim, pra mim isso é algo realmente chocante, né? Que 7 a cada 10 mulheres tenham deficiência de ferro. E, como eu sempre falo, é porque a gente menstrua, né? A maioria de nós menstruamos. Então, a gente acaba perdendo sangue, fazendo com que a gente tenha essa deficiência de ferro. Além disso, 40% das mulheres que não são veganas, tá? E nem vegetarianas. Oi, Matheus, que prazer ter você aqui. 40% das mulheres têm deficiência de B12, tá? Então, a gente já começa aí com 2 suplementos, né? 2 nutrientes tão importantes para a gestação, que é o ferro e a B12, e que a maioria das mulheres estão deficientes. Quando a gente fala do ácido fólico, que é um outro suplemento muito importante, que faz parte de toda a
formação do tubo neural, né? A gente vê hoje uma prevenção de quase 90% de malformações no tubo neural do bebê com a suplementação de ácido fólico, e por isso se tornou uma obrigatoriedade, né? O que acontece quando a gente fala de ácido fólico, tá, gente? Prestem atenção, que é bem importante. A maioria de nós acaba comendo, ainda mais aqui no Brasil, muitos alimentos com trigo, tá? E justamente por conta da importância do ácido fólico para as mulheres que querem engravidar e para as mulheres que estão grávidas, em 2006, se eu não me engano, o Ministério da Saúde começou a adicionar ácido fólico em todas as farinhas do Brasil, tá? Então, o pãozinho que você come, o biscoito que você come tem ácido fólico adicionado. Agora vamos a algumas informações importantes. Primeiro de tudo, esse ácido fólico, ele é sintético, tá? Esse formato ácido fólico, ele é um formato sintético. Guardem isso. Agora vamos para a segunda informação. 70% das pessoas, tá, tem algum tipo de polimorfismo do gene MTHFR, tá? O que é esse gene, gente? Quem tem o polimorfismo nesse gene, né, não tem um funcionamento adequado do metabolismo do ácido fólico. Eu, Natália Crispim, inclusive tenho esse polimorfismo, tá? Então, se eu comer o ácido fólico que tá lá no meu pãozinho de sal, tá? Como eu tenho esse polimorfismo, eu não consigo metabolizar esse ácido fólico que é sintético num ácido fólico biodisponível, tá? Que realmente vai fazer efeito no meu metabolismo. E 70% das pessoas têm isso, tá? Cerca de 30% das mulheres tem este polimorfismo num grau até maior, tá? Mais acentuado, em que realmente a gente não tem uma boa conversão desse ácido fólico. Oi, Aline, minha aluna. E Aline, estamos aqui falando de suplementação. Depois você comenta aí se você gostou do meu curso. Então, gente, o que eu tô querendo dizer, tá? Sobre o ácido fólico. Eu já falei, então, que 70% das mulheres têm deficiência de ferro. Eu já falei que 40% das pessoas têm deficiência de B12, mesmo não sendo vegetarianas, tá? E agora eu tô falando do ácido fólico. Por que muita gente acha que as pessoas não têm deficiência de ácido fólico, mas na verdade elas têm? Porque os alimentos farináceos no Brasil têm o ácido fólico sintético na sua composição. E a maioria das pessoas ingerem muito alimentos farináceos, né? Muito biscoito, muito pão. E aí quando a gente colhe os exames laboratoriais dessas mulheres que querem engravidar, vem lá um ácido fólico de 22, de 25, de 24, né? E aí o profissional que tá ali atendendo muitas vezes fala, não, você nem precisa suplementar porque o seu ácido fólico está bom. Gente, não está bom, tá? O ácido fólico que nós deveríamos coletar para saber se realmente é um ácido fólico real ou não, seria o ácido fólico eritrocitário, tá? Que nem sempre a gente consegue coletar e que muitas vezes o convênio não cobre, ele é caro e tudo mais, tá? Então não se enganem com o ácido fólico ali do exame, porque ele não é um ácido fólico real, não é o que tá ali dentro da célula fazendo efeito, tá, gente? E aí, o que acontece, né? A pessoa engravidou. E aí, como que vocês querem, meus amores, tá? Pegar 300 mulheres diferentes, né? Eu sou diferente da Josefa. Ai, Josefa, que saudade de você! Eu sou diferente da Josefa, que é diferente da Aline, que é diferente da Sueli, que acabou de entrar aqui. Como que eu quero pegar o mesmo suplemento? É que eu não tô com um suplemento aqui. Como é que eu quero pegar o mesmo suplemento e dar pra nós três e achar que isso vai suprir as necessidades de nós três de maneira igual? Não vai. O meu metabolismo é um, o da Sueli é outro, o da Glaucia é outro. Eu tenho questões intestinais, eu não absorvo bem, a Glaucia menstrua muito, perde mais sangue. Então não tem como a gente achar que um suplemento pronto de farmácia, em que eles colocam lá que uma cápsula tem todos aqueles nutrientes, ele vai ser igual e ele vai ser benéfico para todo mundo de maneira, né, igual. Isso é impossível, até porque cada gestante é única. Eu posso ter antecedentes de doenças, você pode não ter. Eu posso comer bem, a outra não come, a outra é muito estressada, tá? Então, vamos fazer aqui um exercício de realmente prática clínica? Então, bora. Você engravidou hoje, tá?
O que você precisa fazer de imediato? Procurar alguém que saiba suplementar de maneira adequada, tá? Procurar um profissional, tomara que o seu obstetra, sua ginecologista que está te acompanhando, tomara que ele saiba suplementar, tá? Mas se esse não for o caso, você vai precisar procurar um profissional que saiba, tá? E aí a gente vai precisar fazer exames laboratoriais em você para saber como estão, né, os seus níveis de vitaminas. E aí já vem um pulo do gato que eu queria falar pra vocês, tá? Primeiro, a gente tem que saber quais exames pedir na gestação e quais exames não pedir na gestação, tá? O que a gente vê por aí, né? O que é o comum dos obstetras, de quem acompanha a gestante? É pedir toda a parte de sorologias, né? Isso, toxoplasmose, HIV, hepatite B, pede aquele tanto de sorologia. Mas será que eles pedem vitamina B12, magnésio, zinco, selênio, alumínio, né? TSH, T4, livre? Na maioria das vezes não. Eles focam muito nessa parte mesmo de sorologias. E existem alguns exames que são totalmente desnecessários e eu diria até mais, eu diria que são exames equivocados, que não deveriam ser solicitados na gestação, tá? Gente, aí vocês já estão querendo saber quais são esses exames, né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, Digite Master. No dia 23 de julho, às 20 horas, eu vou fazer uma Masterclass, porque eu já tô cansada dos pediatras não saberem suplementar, os nutricionistas. Então vem, Isabela, o que você tá esperando? Então, dia 23/7, eu vou fazer uma super Masterclass, que eu vou ensinar tudo, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu não escondo nada, eu entrego tudo, entrego até mais do que eu prometo, né? Então, nessa Masterclass, você já vai sair de lá suplementando, só pra vocês terem ideia do curso, tá? Porque lá a gente vai falar do curso também, como é que vai ser, os professores, a gente vai falar tudo lá, tá? E aí, né, é claro que eu vou entregar lá quais são os exames que você pede na gestação, quais são os exames que você não pode pedir, mas já que vocês gostam, eu vou dar um spoilerzinho aqui, tá? PTH, gente, pra que pedir PTH na gestação? O PTH, ele some na gestação, ele bagunça totalmente, tá? Então, é um exame que a gente não pede e que, se por acaso o obstetra, alguém pediu, então eu atendo muitos médicos, né? Então, muitas vezes a médica engravida já sai pedindo os exames e aí pede de maneira equivocada, tá? Então, eu já falo, ó, nem vou olhar, nem vou ler, vou riscar aqui porque a gente nem olha PTH. Ai, meu Deus, tá vendo que eu sou dessas, gente? Eu entrego sem precisar entregar nesse momento, eu vou entregar tudo na Masterclass, né? Mas honrando quem tá aqui, outro exame que a gente não pede na gestação é colesterol total e frações, tá? Colesterol total e frações, ele bagunça, ele eleva, né? A mãe fica super preocupada, começa com dietas restritivas desnecessárias. Então, vou dar só esse spoiler desses dois. Esses são dois exames que a gente não solicita na gestação e que, se caso você solicitar, você já nem olha, tá? Flavinha Matheus, os pediatras de hoje em dia não sabem nada sobre suplementação, nem 10% entende sobre isso. Eles só sabem, é isso, Flávia, é por isso que eu tô aqui, amiga, fazendo essa live meio-dia e convidando vocês para minha Masterclass do dia 23/7 para poder a gente mudar esse cenário. Porque, né, a gente fica muito com aquela mente de que a criança é saudável, criança não precisa, nosso organismo dá conta, mas infelizmente não é assim que a gente tá funcionando hoje em dia, não é esse o cenário que a gente tem visto, né, Flavinha? Então, é claro, né, a gente não vai suplementar em excesso, porque suplementação em excesso também faz mal, mas a gente precisa saber suplementar pelo menos o básico. Oi, Camila, tudo bem? Bom, então vamos lá, gente, vamos continuar. Então, eu já falei pra vocês, né? Engravidou, a primeira coisa que tem que fazer, procurar alguém que saiba suplementar de maneira correta. E aí, gente, eu quero até fazer um parênteses em relação a isso, tá? Muitas pessoas me procuram pra fazer a suplementação na gestação, falando que o ginecologista, o obstetra, não sabe suplementar. Gente, vocês têm que procurar um ginecologista e um obstetra com duas características. Uma, que saiba fazer uma assistência do parto muito bem feita. Seja esse parto cesáreo, seja esse parto normal, tá? Segundo, ele tem que ter pelo menos uma abertura, né, de mente, de entendimento, né, do tipo, eu não suplemento, não gosto, não quero, tem profissionais que fazem isso, mas eu estou aberta a discutir com esse profissional, né, a olhar essa suplementação ou até mesmo a estudar para entender melhor, tá? Então, assim, eu tenho muitos pacientes que escolheram
o obstetra por conta da sua competência de assistência ao parto e não pela suplementação. Se tiver os dois, maravilhoso, mas se não tiver, a gente precisa procurar alguém que suplemente. E assim, muitas vezes já aconteceu de eu pegar pacientes que passavam com profissionais que não eram a favor, ou que não gostavam, ou queriam que a gestante suplementasse com um polivitamínico de farmácia, que eu expliquei pra ela, eu mostrei os artigos, inclusive eu tô com alguns artigos aqui que eu quero mostrar pra vocês nessa live, tá? E ela foi, o médico entendeu e ela ficou ótimo, e esse profissional foi estudar a suplementação, ele viu tanta melhora nessa gestante, ele viu, né, tantas questões boas, que ele foi entender melhor sobre o assunto. Pior, suplemento... então, gente, suplementar ácido fólico em vez de metilfolato. Glaucia, eu não sei se você pegou o início da live que eu falei sobre isso, né? Que 70% das pessoas têm algum tipo de polimorfismo no gene do MTHFR e 30% tem o polimorfismo, né, em que a gente praticamente não converte. Eu sou uma dessas, tá? Eu não converto o ácido fólico, então não adianta dar ácido fólico. Eu estou fazendo, inclusive, mal para este bebê, tá? Bom, então, falei sobre a importância da gente solicitar exames, saber quais solicitar, quais não solicitar. E aí vem uma coisa muito importante também. Saber interpretar esses exames de maneira adequada. Por quê? Porque a gente sabe que com as alterações fisiológicas da gestação, os exames eles mudam completamente, tá? Então, não é a mesma avaliação, né? Eu também tenho a mutação, Glaucia. Quase todo mundo tem, né? Então, a gente tem que saber ainda interpretar, porque a gente vai ter a gestante grávida, ela tem um aumento do metabolismo, ela fica aguada, né? Então, ela tem um aumento do seu líquido. Então, assim, a gente vai ter várias mudanças nesse metabolismo que também vai refletir nesses exames laboratoriais, tá? Ácido fólico é a vitamina B6, ácido fólico é a vitamina B9, tá? A vitamina B6 é a piridoxina, ou a sua forma ativa piridoxal 5-fosfato. Tá bom, Terezinha? Então, ácido fólico é a vitamina B9, que a gente chama de metilfolato, a forma ativa, que é a forma que a gente deve ingerir, tá? E aí, gente, eu até peguei um artigo aqui para mostrar para vocês de como a demanda metabólica e a necessidade dos micronutrientes... eu tô tentando tirar o celular aqui do negócio. Aumentam na gestação. Então, olha aqui, dá uma olhada. Deixa eu ver. Aí. Olha como aumenta a necessidade. Ai, gente, cadê? Aqui. Olha como é que aumenta a necessidade de cálcio. Olha como que aumenta a necessidade de ferro. Olha como aumenta a necessidade de magnésio, gente. Magnésio. Sabe quando falam assim, é normal o gestante ter cãibra? É normal o gestante ter fadiga? É normal o gestante ficar muito cansada? Não é. Tá? A necessidade de magnésio aumenta muito durante a gestação. Como eu falei pra vocês, algumas coisas eu vou falar na Masterclass, tá? Mas já dando um spoiler aqui, a quantidade mínima que a gente tem em artigos, em estudos científicos hoje, de magnésio na gestação é 350 miligramas, tá? E assim, esses polivitamínicos não tem nem 50 miligramas de magnésio, tá? Eu, como mãe sozinha, consigo suplementar meus filhos fazendo esse curso? Não, Flavinha, esse curso ele é bem para profissional de saúde mesmo, pediatra e nutricionista, tá? Não é um curso para pais, né? Inclusive, como ele é um curso de extensão universitária, certificado pelo MEC, precisa ter diploma ou de pediatra, ou de médico, ou de nutricionista para fazer, tá? Então, não sugiro, mas esteja aqui com a gente nas lives e tudo mais para você já ir aprendendo sobre o assunto. Voltando aqui a falar sobre esse artigo, né? Então, olha só a necessidade de ácido fólico, né? Aumenta muito também, certo? Então, o que eu quero mostrar com isso? Isso aqui é uma coisa bem óbvia, né, gente? Se a gente for pensar. Se você tá grávida, você tem um ser humaninho dentro da sua barriga, claro que você vai ter necessidades aumentadas dos micronutrientes, né? Sabe o quanto que chega a deficiência de zinco na gestação? De 15% a 74%. A necessidade de B12 chega a 74%. A deficiência de vitamina E na gestação chega a 70%, tá? E o que a gente tem feito para mudar isso? Nada, a gente tem, né, visto por aí a prescrição de polivitamínicos de farmácia para essas gestantes, tá?
Eu até coloquei aqui, ó, para passar para vocês. A ingestão inadequada de nutrientes durante a gravidez pode estar associada a diminuição do volume cerebral, alterações das vias do hipotálamo e do hipocampo, espinha bífida, aumento do risco de comportamento anormal, de distúrbios neuropsiquiátricos. Então, eu vou mostrar um outro artigo aqui para vocês, né? Mostrando onde cada nutriente na gestação age para evitar, por exemplo, o autismo. A gente sabe que o autismo é uma doença genética, né? A pessoa tem que ter os genes e tal. Mas a gente tem todos os gatilhos ambientais e, com certeza, a suplementação, né? Uma deficiência nutricional entraria nesses gatilhos aí ambientais, tá? Alterações na cognição, deficiência visual, déficit motor. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês esse artigo aqui, ó, que fala sobre a deficiência de micronutrientes e a incidência de autismo. E não é só isso, tá, gente? Tem mais uma coisa que eu vou falar pra vocês, que vira um ciclo, na verdade, tá? A gente já tem muito bem documentado na literatura que crianças prematuras, elas têm uma chance aumentada de autismo, né? Isso daí já é totalmente indiscutível, já tá muito bem relatado, documentado e tudo mais, certo? Oi, Thaírise, tudo bem? E aí, o que acontece? O que faz uma criança nascer prematuramente, antes da hora, tá? Um terreno onde ela não está conseguindo suprir as suas necessidades nutricionais, tá? Então, é como se a criança falasse assim, deixa eu ir lá fora buscar o que eu não tô conseguindo suprir aqui dentro. Claro que a gente tem outras causas, né? Mas espera aí que daqui a pouquinho eu vou falar, quando eu for falar da deficiência de ferro, eu vou falar sobre isso pra vocês. Mas eu quero mostrar este artigo aqui pra vocês, ó. Suplementação de multivitaminas na mulher associada à redução do risco de autismo, do espectro autismo. É uma meta-análise e revisão sistemática, tá? E olha que lindo, tá? Eles colocam aqui a redução do risco de autismo e as vitaminas. Então, a vitamina B1, onde ela age. A B2, ela age aqui, ó, na síntese da maioria dos neurotransmissores, incluindo GABA, serotonina, dopamina, noradrenalina, o ácido fólico ou folato. Aqui nesse artigo já fala do polimorfismo, do MTHFR, que eu falei para vocês no começo da live, né? Vitamina B12, gente. A vitamina B12 ela é tão importante quanto o ácido fólico para a formação do tubo neural dessa criança. Vitamina C. Então, assim, o que acontece, tá, gente? É muito difícil a gente fazer um estudo, tá? Porque, por exemplo, quando eu estudo um nutriente isoladamente, é uma coisa. Quando eu estudo esse nutriente, né, relacionado com todos os outros e com aquele metabolismo específico, é um outro resultado. Por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande em artigos, né, falando sobre polivitamínicos, sobre nutrientes, de maneira muito clara, tipo, você precisa, né, disso e daquilo. Vou mostrar um outro artigo aqui pra vocês, porque eu adoro um artigo, né, esse é o ruim aqui da live, mas na Masterclass a gente vai conseguir destrinchar muito bem isso, tá? Esse aqui é um artigo da Lancet, tá? Uma revista, né, de um impacto muito grande quando a gente fala aí de artigo, né? E ele é um artigo até antigo, de 2013. Mas olha o que ele mostra, tá? Ele fala aqui sobre gestantes com uma nutrição ruim ou que estão até acima do peso e como que isso impacta na prole, tá? Então, olha aqui que eles colocam, que a deficiência de ferro e cálcio contribuem substancialmente para a morte materna. Que a deficiência materna de ferro está associada com bebês baixo peso ao nascer, tá? Então, vamos voltar àquilo que eu falei do autismo, que a gente já sabe muito bem que a prematuridade, por exemplo, né, ela é um fator de risco para o autismo no futuro. Então, se eu já tenho uma gestante com deficiência de ferro, tá? Esse bebê já nasce baixo peso, ele já nasce prematuro, eu já tenho um aumento, uma incidência maior de probabilidade de autismo nessa criança, né? A restrição de crescimento fetal está associada a baixa estatura materna e baixo peso e causa 12% das mortes infantis. A subnutrição, incluindo a de crescimento fetal, amamentação abaixo do ideal, atrofiamento, desgaste e deficiência de vitamina A e zinco causam 45% das mortes de crianças.
resultando em 3 milhões de mortes anualmente, tá? Então, esse é um artigo da Lancet, maravilhoso. E eu vou trazer um outro artigo aqui pra vocês. É que quando eu vou montar a live, gente, eu começo a colocar tudo aqui que eu vou falar, né? E aí eu começo a empolgar. E aí, se eu pudesse, realmente, eu abriria essa aula no Zoom ou em alguma plataforma que eu conseguisse mostrar todos esses slides. Mas olha esse artigo aqui da Cochrane, que é uma das, né, revistas referências aí em artigos. Então, eles avaliaram 278.413 gestações, tá? E olha o que eles viram. Suplementar mulheres com quaisquer vitaminas não reduz o número de mulheres que abortam. No entanto, o risco de natimorto foi reduzido entre mulheres que receberam multivitamínicas mais ferro e ácido fólico, em comparação com o grupo que recebeu apenas ferro e ácido fólico. Então, o que esse artigo mostrou? Que não adianta a gente suplementar só ferro e ácido fólico, como a gente vê por aí, tá? Bom, então vamos lá. Então, a mulher engravidou, primeira coisa que ela vai fazer, coletar exames laboratoriais. Precisamos saber o que coletar, o que não coletar, como interpretar, e a gente vai precisar começar a suplementar. E aí eu queria mostrar, gente, outra coisa pra vocês. Por quê? Porque o que a gente costuma ver, tá? A gente costuma ver o que é o mais comum, né? Quem é mãe e tá aqui, me conta. A gente suplementar com suplementos prontos da farmácia, né? O Gestan Gold, Materna, me contem aí os nomes dos suplementos. E aí eu quero mostrar o seguinte, tá? Por que não suplementar com suplementos da farmácia? Porque ou a gente tem doses muito baixas desses suplementos, ou a gente tem doses muito altas, tá? E além disso, a gente tem toda essa tranqueira aqui, ó. Então aqui, tá? Eu mostro que inclusive é um slide do curso de suplementação avançada, tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, a dose de vitamina C, 45 miligramas. Para uma gestante é uma dose muito baixa, né? Mas é o que a gente tem aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Zinco, 2,5 miligramas, gente. 2,5 miligramas de zinco para uma gestante é muito pouco. Geralmente a gente vai suplementar de 20 a 25 miligramas, é 10 vezes mais. Olha a vitamina B12, que ainda não está no seu formato ativo. Ela está aqui no seu formato de cianocobalamina, 2,4 microgramas, né? Eu suplementei 2.000 microgramas. Era 1.000 vezes mais praticamente a quantidade. E quando a gente vai olhar, né, o formato desses suplementos, então a gente tem aqui, por exemplo, acetato de tocoferol, não é a melhor forma desse tocoferol. Óxido de zinco, o ideal seria um zinco quelado, né? Sulfato de cobre, o ideal seria cobre quelado. Então, a gente vê que além das doses serem baixas, a biodisponibilidade desses nutrientes não é a melhor, tá? Então, esse seria um dos motivos da gente não suplementar com suplementos prontos de farmácia, né? E aí eu quero até mostrar pra vocês, inclusive, gente, tô dando spoiler aqui da aula do curso, tá? Mas olha aqui, ó. Mas suplementar é muito caro. Gente, um suplemento, uma suplementação super completa, que eu só entrego no curso, é claro, né? Ela fica em torno de R$600, tá? Para 90 dias. Por mês, seria então R$215. Quanto que tá um Ogestan Gold? R$258. Então, seria uma economia de R$129 por mês de você suplementar com um suplemento de farmácia ou você suplementar de maneira individualizada, tá? Então, será que vale essa economia? Natália, mas o meu paciente, ele realmente não tem, tá? Não é questão nem é porque ele não tem. A gente faz uma suplementação mais enxuta. A gente tira daqui, a gente diminui um pouquinho a dose dali, a gente coloca na alimentação, né? Pede, né, que essa gestante realmente coma aquilo para poder ter, né, aquela quantidade ali. Então, a gente consegue ajustar tudo, tá? Vocês têm perguntas, gente? Eu nem tô olhando aqui se vocês estão perguntando, mas vamos lá. Então, acho que já deu para entender que cada gestante é único, que a gente precisa aprender a suplementar de maneira individualizada.
Até, não sei se a Ana Verena tá aqui ainda, mas ela tava me contando de uma colega dela que teve como se fosse uma hepatite na gestação por suplementação. Muito provavelmente, tá? Não foi uma suplementação bem feita ou com doses adequadas. E é por isso que a gente precisa aprender a suplementar de maneira adequada, tá? Graças a Deus eu nunca tive, né? Nenhum paciente que teve nenhum problema de hepatite ou intoxicação ou algo desse caso, né? Mas olha só como isso aqui é sério, como que vocês precisam aprender a fazer de maneira adequada, tá? É você que vai dar esse curso, Nath? É o curso de suplementação, Aline, que você já é aluna, tá? Eu vou dar essa aula já tá na plataforma para vocês que já são alunos, tá? Gente, isso tudo, tá? Dose e tal, como que faz, eu vou ensinar na Masterclass do dia 23/7, às 8 horas. Só participa da Masterclass quem estiver inscrito, tá? Então, você tem que ir lá no link da bio, ou então você digita Master aqui, para que você receba o link para para participar da Masterclass, tá? Eu tô vendo aqui a aula, tá? Maravilhosa, tá? Bom, então vamos lá, pra gente, né, ir terminando a nossa live aqui, porque eu falei que essa live ia ser uma fast live. Tive 2 filhos sem suplementação, por Deus, são saudáveis e os obstetras estão muito desatualizados. Assim, Deus protege, né? Só que o que acontece? Foi até legal você ter falado isso, Flavinha. Deus sempre vai priorizar o feto, tá? Só que o que acontece com essa mãe depois dessa gestação? Um cansaço extremo, tá? Aí já junta com o puerpério, aí já junta com a privação de sono, né? E essa mulher, ela fica extremamente cansada, extremamente irritada, né? A gente tem índices aumentados de baby blues, depressão pós-parto, como eu falei. Então, não é muito bacana, né? O ideal é que a gente suplemente uma quantidade que dê para o bebê e que dê para a mãe, tá? Isabela, dia 23/7, na Masterclass, eu vou dar todas as informações sobre o curso, tá? E a gente vai abrir as vagas. Então, esteja na Masterclass, porque quem estiver lá, inclusive, vai ter algumas surpresinhas, certo? Que mais, gente, que eu tenho para trazer para vocês? Olha isso daqui também, né? Opa, peraí. Aqui, ó. E outra coisa que me perguntaram esses dias que eu achei muito interessante. Nath, mas por que o pediatra suplementar, né? Por que você não faz um curso para os obstetras? Gente, porque vocês é que vão cuidar dessa criança no futuro, né? Então, eu tava até vendo aqui, antes da live, um documento da Sociedade Paulista de Pediatria, da SPSP. A SPSP, gente, ela é muito ligada e atualizada nessa questão de nutrição, né? Então, em 2020, eles divulgaram um documento, que é esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Em 2020, eles divulgaram esse documento, tá? Que é o Boletim da Sociedade de Pediatria de São Paulo, suplementação de nutrientes. Então, aqui eles falam bastante, ó. E olha que interessante que eu quero falar para vocês. O pico de desenvolvimento cerebral acontece a partir do 3º trimestre da gestação até os 2 anos de vida. No primeiro ano, o cérebro ganha de 350 a 700 gramas, o que representa de 25 a 50% do peso do adulto. No segundo ano, o ganho está entre 700 a 950 gramas, que é 50 a 68% do peso do adulto. Tal crescimento cerebral se faz às custas de uma intensa neurogênese, acompanhada de 2 processos chaves no neurodesenvolvimento, a mielinização e a sinaptogênese, com uma média de 700 sinapses por segundo. Esse documento aqui, ele é de 2019, gente. Então, ó, já tem 5 anos que a SPSP tá falando, né, sobre a importância da suplementação. E aí, em março desse ano, eles divulgaram um outro documento, que é esse daqui, ó, que ele fala sobre os neuronutrientes. Então, eu achei muito interessante, tá? Ele fala sobre o ferro, o zinco, o cobre, o DHA e a colina. E a sua ação no sistema nervoso, né? No período fetal e pós-natal.
Então, o folato previne defeitos do tubo neural, como eu falei para vocês. O iodo atua na produção de hormônios tireoidiano. Muita pouca gente suplementa iodo na gestação, que é super, hiper importante e que a gente ensina, né? A vitamina D e os carotenoides. Então, por que um pediatra tem que saber suplementar? Porque essa criança que está dentro dessa barriga vai ser o seu paciente. E vai ser o seu paciente que fica doente todo mês ou o seu paciente que tem menos doença. Vai ser o seu paciente que desenvolve algum tipo de doença, né, neuropsiquiátrica ou não, por exemplo, tá? Então, por isso, é dessa importante. Você recomenda também suplementar com colecalciferol na gestação? Vitamina D3, Gigli, tá? Indico sim, viu? Gente, que mais? Há 6 anos atrás eu não sabia nada do que eu sei hoje. Se eu tivesse um filho hoje seria muito diferente. Hoje eu busco informações que eu nem sabia que existiam. É o seguinte, tá? É igual a gente tava brincando, Flavinha, Deus ajuda, as crianças ficam bem, tá tudo certo. Mas será que se a gente não suplementar uma gestante, a gente não suplementar uma criança, ela consegue atingir o seu máximo potencial que ela veio para atingir? Será que ela consegue, assim, a sua máxima performance, né, de cognição, de inteligência, de disposição e de tudo mais, para ela realmente cumprir o que ela veio cumprir nesse mundo? Entendeu? Então é bem isso, tá? E outro pode ser kelp ou tem que ser o Lugol. Eu suplemento com iodeto de potássio, tá? Eu não costumo... O kelp também eu gosto, ele tava em falta no mercado, tá? Não sei como é que tá agora. E aí, gente, pra gente terminar aqui, eu queria falar sobre a suplementação na lactação, né? Super importante. Essa mãe, ela já tá cansada, ela já tá passando por uma queda brusca hormonal, né, do pós-parto. Ela já tá com muita privação de sono. A gente tá vendo aí cada vez mais crianças com questões de alergia, de intolerâncias alimentares. Então, muitas mulheres fazendo dietas restritivas, muitas vezes, inclusive, desnecessariamente, né? E aí, imagina juntar isso tudo com deficiências nutricionais, né? A gente tem que lembrar que a placenta, né, ela sai quando a criança nasce. Olha o tanto de sangue, olha o tanto de nutrientes que não vai junto com a placenta, né? Enfim, e tem um artigo muito interessante que ele compara a quantidade de nutrientes na fórmula infantil e a quantidade de nutrientes do leite materno. E nós somos tão defensoras do aleitamento materno, né? Que o aleitamento materno é o melhor, e realmente é o melhor. Só que o que esses estudos trazem? Eles trazem que uma lactante mal suplementada, eu tenho mais riscos de deficiências nutricionais nesse leite do que uma criança que usa fórmula. Claro que eu não tô falando, né, da avaliação, por exemplo, do intestino dessa criança. Que uma microbiota de uma criança que ela é amamentada com leite materno é muito diferente de uma microbiota de uma criança que toma a fórmula infantil. Até porque, vamos pensar, cada dia a dieta da mãe tá diferente, esse leite tá diferente. Em contrapartida, a fórmula vai ser sempre a mesma durante todo o período que essa criança tomar, certo? Mas, olha só que importante isso. Se a gente defende tanto o aleitamento materno, a gente precisa saber suplementar essa lactante da maneira adequada. Porque senão a gente vai estar colocando em risco o desenvolvimento, principalmente cerebral, dessa criança, tá? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, gestante pode usar testosterona? Olha, hormônio não é meu forte, tá? Mas que eu saiba, não, tá? Nem gestante, nem lactante. Até onde eu saiba, a gente não pode fazer testosterona. Qual que é o valor ideal de B9 durante a gestação? Eu falei sobre isso no começo da live, tá? Quando a gente pede ácido fólico no laboratório, a gente está avaliando o ácido fólico que está circulando e não que está intracelular. Se eu quero avaliar, a melhor forma de avaliar o ácido fólico é com ácido fólico eritrocitário, tá? O ideal seria entre 15 e 17. Acima disso, pode ser que eu já esteja até com uma certa intoxicação de ácido fólico e abaixo disso eu preciso repor. O Ogestan Blues tem colina. Amiga, mas é tão pouquinho que você nem imagina. Muito pouquinho, tá? Com certeza é melhor um tratamento individualizado. Colina é super importante para o desenvolvimento cerebral. Inclusive tá aqui, ó, no documento da Sociedade
Paulista de Pediatria, ó, colina, síntese de neurotransmissores, metabolismo energético neuronal e glial, atividade antioxidante, local de ação, cerebelo, tá? Ó, alterações cerebrais bioquímicas, estruturais e comportamentais na deficiência de ferro, mas ele fala aqui também sobre a colina. Aqui, ó, colina, dose recomendada 125mg, de 7 a 12 meses, isso aqui de ingestão diária, tá? Mas enfim, é muito importante colina no puerpério, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Oi, Fran. O que mais vocês estão perguntando? Sobre a colina, sem suplementação. Eu gosto de suplementar bitartarato de colina, tá? Doses individuais, dependendo da queixa, dependendo do paciente. Gente, então é isso, tá? Eu quis trazer aqui pra vocês realmente essa importância dessa suplementação adequada, individualizada, tá? Na Masterclass dia 23 eu vou entrar mais em detalhes, eu vou falar de doses, eu vou mostrar como é que suplementa e tudo mais. Quantos ovos seriam suficientes pra... eu vou ficar te devendo essa informação certinha, tá? A gente também não pode comer ovo, né? Muito ovo em excesso na gestação. E sempre, obviamente, cozido, né? Nunca cru, né? Enfim. Então, vou entrar mais em detalhes na nossa Masterclass. Digita Master aqui, quem não digitou, para receber, tem que estar inscrito, tá? E para quem perguntou sobre o curso, a gente vai falar tudo sobre o curso na Masterclass, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sido informações aí importantes e relevantes para vocês. Suplementação é coisa séria. Suplementação é a cereja do bolo no tratamento integrativo do paciente. Então, a gente tem que lembrar também que é corpo, mente e espírito. Quando a gente suplementa, a gente está olhando para o corpo, que é a base, né? Mas que não é tudo, né? Que a gente tem que olhar para todo o resto. Certo, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui. Oi, Raquel. E eu espero vocês na Masterclass do dia 23/7, tá? E a gente tem live semana que vem também. Vou falar sobre suplementação no escolar, tá? Na criança. Então, estejam aqui que eu vou contar tudo sobre suplementação nas crianças, certo? Um beijo, até a próxima live e até a Masterclass do dia 23/7. Tchau, tchau.